pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver os instrumentos de desenho. A gente já viu os instrumentos, né? Quais são. Agora a gente vai entender como funcionam e como utilizar cada um deles. Ao final dessa aula eu vou passar uma lista de exercícios para vocês treinarem os traços, os desenhos de vocês e uma atividade avaliativa. Vamos lá? Bom, para a execução de um bom desenho técnico, é necessário que nós utilizemos materiais adequados, porque esses equipamentos, eles geram desenhos com boa qualidade gráfica, né? Então, é importante nós prezarmos por equipamentos de qualidade, tá? Então, nós vamos começar falando do lápis ou da lapiseira, né? É importante que vocês saibam que existem diversos tipos de lápis e de grafite, né? Então, os grafites, eles têm uma série H, que levam aí grafites mais duros, e aí isso proporciona um traço mais fino, mais indicado para fazer aquelas linhas secundárias, as achuras, por exemplo. Nós temos um traço que pode ser mais intermediário, e aí a gente vai chamar a série de HB, é um traço médio, e os grafites da série B, que são grafites mais moles, né? O que gera um traço mais grosso, indicado para as linhas de destaque, tá certo? Bom, nesse curso eu indiquei a vocês que comprassem o lápis ou o grafite, né, para utilizar na lapiseira. Então, eu indiquei dois tipos, o 2H e o 2B. É importante lembrar que, se estivermos utilizando o lápis, a ponta desse lápis ela deve estar sempre afiada para que obtenhamos um traço uniforme. Evitar deixar o lápis cair e evitar sua exposição ao sol ou umidade. O uso da lapiseira, ela nos proporciona uma espessura mais uniforme do que o lápis, né? Para que a gente tenha essa espessura uniforme com o lápis, é preciso preparar a ponta dele, né? Lixando, utilizando uma lixa. No desenho à mão livre, a gente deve diferenciar a linha através da espessura e da tonalidade, como eu já disse para vocês, com o auxílio dos grafites, dos diferentes grafites, e também de acordo com a pressão que a gente aplica ao desenhar. Ao desenhar com a lapiseira, é importante que esse instrumento ele seja gradualmente rotacionado. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Eu vou sempre desenhar puxando a lapiseira e não empurrando a mesma. E, à medida que eu vou puxando, eu vou rotacionando-a. Isso para que eu consiga manter a espessura durante o traçado o mais uniforme possível. Então, lembrando que eu sempre vou fazer o desenho no sentido de puxar. Então, se eu estou desenhando, eu vou sempre puxar para a direita, né? Além disso, a forma como eu posiciono a lapiseira no meu papel também é importante. O posicionamento da lapiseira, ele deve ser feito de forma ligeiramente inclinado para o lado, né? Para o lado da régua ou do esquadro, para evitar que o grafite suje o instrumento, né, e provoque borrões. Então, eu vou inclinar a minha lapiseira levemente para o lado da régua. Essa forma aqui, ela está errada, porque ao movimentar a régua, eu posso sujá-la e levar esse sujo aqui para o meu papel. Um outro instrumento de desenho é a borracha. Com a borracha prismática, eu consigo apagar detalhes menores do que com a borracha redonda e detalhes que a borracha redonda não conseguiria apagar, né? Ou até mesmo áreas próximas a pontos que não devem ser apagados. Então, com o vértice da borracha, eu consigo ter essa precisão. É importante manter a borracha sempre linha para evitar manchar o desenho. Para limpar a borracha, basta esfregar ela em uma folha de papel limpo, né? Guardá-la em um estojo ou na sua capa para evitar que a borracha resseque ou absorva umidade. Como eu falei para vocês no início dessa aula, é importante que nós tenhamos
instrumentos de qualidade e que nós mantenhamos esses instrumentos para que a qualidade do nosso desenho seja a melhor possível. Se estivermos utilizando o lápis, nós deveremos ter o apontador, né? Dar preferência para aqueles que vêm com uma caixinha de lixo, assim a gente evita de ter que ficar indo ao lixo a todo momento, e trocar o apontador sempre que ele perder o fio de corte. As réguas, né? As réguas, elas são graduadas e existem em diversos materiais, por exemplo, plástico, metal, madeira, e em diversos tamanhos, né? Por exemplo, a gente tem régua de 10, 15, 20, 30 centímetros. É importante comprar a régua com o tamanho necessário aos maiores traços que formos fazer. No geral, as réguas elas são em acrílico e possuem marcações com a sua graduação adequada, né? Existem réguas mais rígidas, mais flexíveis. A função da régua é obter medidas e traçar retas. No entanto, não é usual o emprego da régua no traçado de retas, porque eventualmente pode vir a danificar a escala, né, com as marcações. Então, no geral, emprega-se a régua para obter medidas. Bom, então dar preferência por réguas com números talhados e coloridos, porque isso mantém os números visíveis por mais tempo. É importante mantê-la limpa para que não manche o desenho e sempre mantê-la na capa de proteção, né? Os esquadros são empregados para traçados das linhas paralelas e perpendiculares, podendo também ser utilizados para traçar ângulos, né? Para demarcar ângulos. São utilizados para traçados de linhas verticais, horizontais e inclinados, sendo muito utilizados em combinação com a régua paralela. Um par de esquadros, ele é identificado por suas dimensões e por seus ângulos, né? O jogo de esquadros, ele é o conjunto de duas peças de formato triangular-retangular, uma com ângulo de 45, com dois ângulos de 45 e um de 90, e a outra com um ângulo de 30, outro de 60, e o outro, obviamente, vai ser o ângulo reto. Existem esquadros de até 32 centímetros que possibilita aí ao aluno trabalhar com maiores formatos no papel. Então, aí a gente tem um jogo de esquadros. Observem que o cateto maior do esquadro de 30-60, ele deve coincidir com a dimensão da hipotenusa do esquadro de 45 graus. Bom, ao trabalhar com os esquadros, né, o esquadro ele deve ser apoiado na parte superior da régua T ou da régua paralela, né, para que ele fique sempre alinhado com a sua folha. No geral, é interessante utilizar o par de esquadros para trabalhar com eles em conjunto. Então, aqui tem a forma correta de fazer a utilização do esquadro. A gente tem a prancheta, a folha, que ela deve ser pregada, estar sempre presa à prancheta, nós vamos falar disso. E aqui a gente tem a régua T, que é uma régua no formato de T que serve para nos dar aí o alinhamento correto na folha, né? Da folha e na folha. Então, a gente pode apoiar o esquadro e utilizá-lo nesse sentido, então, mover o esquadro da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, traçando aí linhas nessa direção ou nessa direção, certo? Eu também posso mover essa régua na vertical, tanto para cima quanto para baixo, né? Levando essa linha até lá em cima ou até lá embaixo. A mesma coisa aqui, certo? Então, a gente trabalha com o esquadro dessa forma. Eu também posso trabalhar com dois esquadros em conjunto, né? E aí, com isso, eu posso traçar linhas paralelas, perpendiculares ou fazer até quadriculados, né? Além disso, ele também nos possibilita fazer
traçar ângulos, linhas em diversos ângulos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, que eu empreguei o esquadro de 30 a 60, ele ficou fixo, né? Primeiro eu coloquei o esquadro de 45 preso na régua paralela. Aí, prendi, eu apoiei o esquadro de 30 a 60 e fiquei segurando ele. Esse esquadro aqui tá fixo. E aí, eu começo a movimentar o esquadro de 45 aqui apoiado sobre essa lateral aqui do esquadro de 30 a 60. E à medida que eu vou movimentando esse esquadro nessa direção, eu consigo traçar as linhas e elas serão sempre paralelas entre si. Percebem? Bom, para a linha perpendicular, a primeira coisa que eu faço é manter esse esquadro de 30 a 60 fixo, né? Fixei esse esquadro, agora eu vou movimentar o meu esquadro de 45. Então, eu vou traçar essas linhas aqui. Bom, se eu movimentar esse esquadro para a esquerda, né? Agora aqui no sentido contrário, eu consigo traçar uma linha perpendicular aqui, passando, né? Então, primeiro eu traço por esse lado, depois eu traço pelo outro lado. Percebem? E o quadriculado, a mesma coisa. Eu mantenho o meu esquadro de 30 a 60 fixo e vou movimentando o esquadro de 45. Então, eu movimento ele para traçar as horizontais, depois eu mudo ele de posição. Eu giro ele, coloco ele nessa posição e continuo movimentando ele agora para traçar as linhas verticais. Bom, com os esquadros também eu consigo traçar linhas que formam ângulos entre si. Então, eu consigo traçar essa linha com um ângulo de 45 com essa. Linhas com ângulo de 35 graus, formando ângulo de 35 graus entre si. Linhas formando um ângulo de 75 graus entre si, se eu colocar os esquadros nessa posição. Nessa posição, eu consigo ângulos de 105 graus. Nessa outra posição, ângulos de 30 graus. Nessa outra, de 105 graus, quer dizer, aqui, né? Nessa outra posição, ângulos de 60 graus. Ângulos de 120. E aqui eu consigo um ângulo de 15 graus. Bom, então aqui é outra forma de posicionar os esquadros. Se eu mantiver o esquadro de 30 a 60 e movimentar para cima e para baixo, eu consigo traçar linhas paralelas horizontais. Se eu mantiver o esquadro de 45 fixo e o esquadro de 30 a 60 móvel e mover nessa direção, eu consigo linhas paralelas na vertical. E se eu posicionar o esquadro nessa forma aqui e mover o esquadro de 45 fixo nessa posição e movimentar o esquadro de 30 a 60 nessa direção, eu consigo traçar linhas horizontais paralelas entre si também. O compasso é outro instrumento também empregado para desenho técnico. Ele serve para traçar circunferências ou arcos de circunferências e também fazer o transporte de medidas. Então, pegar a medida de 2 pontos que estão aqui, aí eu coloco o meu compasso, coloco a ponta seca neste ponto, a outra ponta neste ponto e transporto. Aí eu pego, tiro o meu compasso do papel e vou transportar essa medida para outro ponto. Então, aí eu vou lá, marco onde meu compasso foi colocado. Ele não deve possuir folgas nas articulações. A ponta do grafite deve estar sempre bem afiada, então talvez utilizar uma lixa para afiar essa ponta. Utiliza-se o compasso fixando-se a ponta seca no centro da circunferência e a ser traçada, né? E segura-se o compasso pela sua parte superior.
Então, eu fixo a minha ponta seca no centro da circunferência que eu desejo. Quando essa ponta estiver bem fixa, eu vou girar essa roldana aqui que a gente tem lá no compasso e ela vai começar a traçar com a ponta que tem o grafite, tá? É importante que esse traço, ele seja contínuo. Então, muitos alunos, eles começam a traçar e o traço, ele sai assim, né? Começa forte, depois nem aparece mais o traço. Enfim, então, é importante que esse traçado, ele seja contínuo, tá bom? Então, treinem aí a utilizar o compasso. Muitas vezes, muitos alunos têm dificuldade, né, na utilização desse instrumento, então é importante que vocês treinem, né, a sua utilização. O transferidor tem a finalidade de medir e traçar ângulos. Contém um segmento de reta em sua base que vai ser, né, e um semicírculo. Existem, né, transferidores que são compostos por um semicírculo e também tem transferidores na forma de um círculo, né? Sempre aqui no seu interior vai ter um segmento de reta e na parte do meio a gente vai ter um pontinho que vai definir onde que é o centro, que é o ponto que eu vou sempre utilizar como referência para fazer a minha marcação. Então, para utilizar essa ferramenta, primeiro eu devo alinhar a referência no centro do meu desenho com a linha 0 do transferidor e verificar a outra parte do ângulo na escala. Então, eu posso ou medir o ângulo ou utilizar para fazer a marcação do ângulo e depois traçar as minhas retas, né? Traçar o meu desenho. O escalímetro também, outro instrumento de desenho, é uma régua escala de seção triangular que vai possuir 6 escalas gráficas em suas faces, né? Então, nós vamos ter em cada face 2 escalas gráficas. Esse instrumento, ele é muito utilizado porque evita os cálculos de conversão de medidas para uma determinada escala. Então, eu posso utilizar o escalímetro, por exemplo, para fazer a medida diretamente no papel, em um projeto na escala 1:75, por exemplo, e aí eu já faço essa leitura convertendo diretamente. O escalímetro, ele já converte para mim, né, para a escala que eu desejar. Ele não deve ser empregado para o traçado de linhas, isso porque ele pode haver danificação na sua escala, né? É empregado apenas para as medições. As linhas, elas devem ser traçadas com o auxílio dos esquadros e das réguas, e não do escalímetro. A régua T e a régua paralela possuem a finalidade de apoiar os esquadros e também orientar o papel, né? Colocá-lo alinhado com os esquadros. Então, com as réguas T e com as réguas paralelas, é possível traçar linhas horizontais paralelas no sentido do comprimento da prancheta e com o apoio dos esquadros é possível traçar retas verticais ou inclinadas. A régua T, ela não precisa ser apoiada na prancheta, amarrada na prancheta, mas é importante ter um cuidado aí para manter essa régua paralela ao desenho, já que ela vai ter apenas um ponto de apoio. Já a régua paralela, ela tem 2 pontos de apoio. Lá, nas pranchetas que a gente tem nas mesas de desenho, essa régua paralela passa uma cordinha aqui e do lado de cá, onde ela se apoia, e essa régua ela pode se movimentar tanto para cima quanto para baixo. Então, ela vai ter 2 pontos de apoio. O papel fica embaixo da régua. Já a régua T, ela tem um ponto de apoio, aqui no seu ponto T, né? No cabeçote, e aí você deve mantê-lo fixo, né? Segurar esse ponto de apoio na medida que você vai fazer o seu traço, certo? Então, é importante ter um cuidado aí. Para utilizar a régua T, a gente vai segurar o cabeçote com a mão esquerda, o cruzamento do cabeçote com a haste, né? Então, manter esse cruzamento bem fixo
e fazer o nosso movimento de cima para baixo. E aí é possível traçar retas paralelas. Bom, como que a gente utiliza a régua T com o jogo de esquadros? Então, dessa forma que eu falei para vocês, a gente mantém o cabeçote bem firme, segurando ele, né? A folha ela vai estar presa embaixo da régua T, e aí a gente faz o movimento dos esquadros, né? A gente pode movimentar a régua T no sentido da vertical, e aí com o esquadro apoiado, né, a gente traça essas retas na vertical. E também nós podemos movimentar o esquadro, né, no sentido da horizontal. E aí a gente consegue traçar essas verticais para cá, para lá, enfim. Ou também as retas com este ângulo, né? As folhas de desenho. As folhas, elas devem possuir características dimensionais padronizadas, né? A gente vai utilizar no nosso curso a série A de padronização, que deriva da bipartição ou da duplicação sucessiva do formato A0, né? Então, aqui a gente tem a folha no formato A0, que ela tem tamanho de 841 milímetros por 1189 milímetros. Se nós dividirmos essa folha A0 no meio, nós vamos ter duas folhas tamanho A1. Se nós dividirmos a folha A1 no meio, nós vamos ter duas folhas tamanho A2. Se nós dividirmos a folha A2 no meio, nós vamos ter duas folhas A3. E se nós dividirmos a folha A3 ao meio, nós vamos ter duas folhas A4. Nesse curso, nós vamos empregar as folhas A4 e, dependendo da necessidade do aluno, ele poderá empregar a folha A3. Bom, a série A de padronização, ela tem aí essa designação, né? Então, formato A0 até o A4 e as medidas estão indicadas nessa tabela. Então, vamos aprender como fazer a fixação do papel na prancheta ou na nossa mesa de desenho, né? Na lista de materiais que eu passei para vocês, eu não pedi para que vocês comprassem prancheta, porque seria um gasto, talvez, desnecessário. Então, vai do aluno, se ele quiser comprar, ele pode fazer esse investimento. Mas é possível também a gente improvisar na própria mesa nossa de estudos, né? Então, é importante que essa superfície ela seja limpa, né? E seja lisa, né? Uma superfície limpa e lisa. Então, para manter essa superfície limpa, a gente pode utilizar uma flanela para limpeza, tá? Então, uma vez que a mesa ela está limpa, a gente consegue fixar o papel. Primeiramente, nós vamos utilizar uma régua T, né, sobre a folha, e aí a gente vai alinhar essa régua com a nossa folha. Se a gente fixar a régua T na parte superior da folha, nós vamos começar a pregar pela parte inferior. Então, primeiro, se eu coloquei a régua T na parte superior, eu vou colocar a minha fita crepe neste ponto aqui. Fixei esse ponto, agora eu venho para a diagonal, então eu vou fixar o ponto de cá. Em seguida, eu fixo este ponto, depois este ponto aqui, né? Então, para fixar os pontos superiores, eu tenho que descer a minha régua T. Mas aí, eu já vou ter fixado este ponto, então, vai ser assim. Então, a gente vai utilizar uma fita crepe para poder fixar a nossa folha. E lembrar sempre que o processo, ele é feito nas diagonais. Então, a gente fixa, né? Ponto 1, depois o ponto 2, depois o ponto 3, depois o ponto 4. Bom, podem ser empregadas também os gabaritos de desenho, né? Que são elementos para facilitar os nossos desenhos. São peças em acrílico ou em plástico, né? Que tem furos que vão possibilitar a representação desses elementos que estão furados aí no desenho. Então, eu posso utilizar esse gabarito, por exemplo, para representar círculos de diferentes raios, né? Facilitar que eu não precise utilizar o compasso.
Aqui a gente tem um gabarito de elementos hidrossanitários, né, que é muito utilizado lá em desenho arquitetônico e desenhos de instalações. A gente não vai empregar nesse curso, né? Então, eu não falei para vocês comprarem os gabaritos, mas fica a critério de vocês. Bom, algumas recomendações que vocês devem ter atenção durante o desenho de vocês é que as arestas, elas devem estar juntas, né, na medida correta. Então, se não encostar, está errado, e se uma aresta passar, se uma reta passar da outra, também está errado. O correto é que elas se unam em um único ponto, tá? Também no traçado das tangentes, se a circunferência, o arco, ele não encostar, está errado. Se ele passar, está errado. Mas se ele encostar de forma tangente, aí está correto. Então, se você não tiver uma régua paralela, não tem problema, e não tiver a régua T, não tem problema, você pode improvisar. Você vai pegar uma régua de 30 centímetros ou a régua que você tiver aí, e você vai prender ela na sua mesa, né? Bem alinhada aqui. Aí, eu peguei e prendi ela nos dois lados com uma fita crepe. Eu coloquei a minha folha de papel aqui, alinhei ela com a minha régua e e aprendi, né, na mesa. Então, eu comecei a prender aqui pela parte superior, prendi esse ponto, depois eu prendi o ponto aqui inferior, né, na diagonal, depois eu prendi este ponto e depois este ponto de cá. E aí, tá presa. Aí, a gente pode vir aqui e trabalhar com o nosso esquadro. Então, percebam aqui. Aqui eu consigo traçar linhas na vertical. Eu posso traçar linhas também, ó, paralelas com essa angulação aqui de 45 graus. Percebam? Sempre puxando a lapiseira. Aqui eu posso trabalhar com o meu esquadro dessa forma aqui, ó. Traçando linhas paralelas nesse sentido. Aqui só para mostrar para vocês como é que a gente trabalha com o conjunto de a régua paralela e os esquadros. E aí, vocês viram lá as formas, né, da gente manter um esquadro fixo, o outro móvel, certo? E aí, a gente pode fazer dessa forma. Por hoje é só, pessoal. Eu peço que vocês façam os exercícios para poder treinar. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.